Faça isso aqui, mulher, se você quer reconstruir sua autoestima depois de uma traição. Oi, mulher, se você caiu nesse vídeo aqui, eu acredito que você esteja passando por essa grande frustração emocional, que é viver uma traição no seu relacionamento. Eu não sei se você continuou com seu companheiro, se vocês terminaram, se você ainda está decidindo se quer permanecer ou não nessa relação. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que você precisa investir na sua autoestima, porque é só isso que vai poder sustentar você nesse momento de dor e esse momento em que você duvida do seu potencial. Então, esse é um vídeo aqui no meu canal no YouTube, se você ainda não me conhece. Eu sou Luísa Araújo, sou psicóloga de mulheres e eu falo aqui nas redes sobre autoestima e relacionamentos amorosos. E hoje eu quero conversar com você, bater um papo mesmo, sem muitos cortes, sobre essa situação que mexe muito com o emocional da mulher. Mexe muito com o emocional de qualquer um que viveu uma traição. Mas para a gente, mulher, tem algumas especificidades e eu quero acolher você, eu quero te aconchegar um pouquinho e te ajudar a passar por esse momento e reconstruir a sua autoestima. Então fica aqui até o final desse vídeo. Já se inscreve aqui, me segue para você não perder os próximos conteúdos. Vamos falar um pouquinho sobre como é que a traição começa a afetar a sua autoestima. Isso porque a traição é um evento que acontece não só na relação, mas especialmente na história de vida de vocês. Então, como eu falo com as minhas clientes de terapia, a traição vai ser uma ruptura, vai ser uma quebra da continuidade, tanto da relação como ela já estava se dando, mas especialmente da história de vida de vocês. Se você é a pessoa que foi traída, isso vai fazer parte da sua história de vida, você vai lembrar disso até o fim da sua vida. Espero que não com rancor ou mágoa, que você abra mão de ficar se martirizando com esses sentimentos difíceis. Mas, para quem traiu, nossa, isso vai estar muito mais marcado, porque fala muito mais do caráter da pessoa que traiu do que da pessoa que está sendo traída, né? Mas para quem foi traído, e se é esse o seu caso, eu acredito que seja assistindo esse vídeo, geralmente a traição vem com uma lente muito importante de rebaixamento da nossa autoestima. Então é possível que você, mulher, se pegue aí nesses próximos dias ou meses se perguntando o que é que faltava em você, o que é que a outra pessoa que foi escolhida ali para traição tenha mais que você não tem. É capaz que você consiga se perguntar, né? Será que eu não sou o suficiente? Será que eu sou tão facilmente substituível assim? Será que esse companheiro que me trocou, ele perdeu a admiração por mim, onde é que eu não percebi? Eu fui feita de besta, fui feita de boba, fui enganada. Quando foi que eu poderia ter visto indícios que eu não estava enxergando? Eu deveria ter percebido antes. Então a gente está falando aqui de todos esses sinais aí que a sua mente vai dar para você de que você poderia ter prevenido essa situação. E eu quero começar dizendo para você que não dava para você prevenir essa situação, até porque foi uma escolha que não foi você quem fez. Então eu quero te abraçar e naturalizar essa sensação de tristeza, de angústia, de frustração, de inquietação, porque vai ser muito difícil para você entender por que seu companheiro fez isso, se não foi você que fez essa escolha. É uma coisa que ele vai ter que falar por si mesmo. E eu acredito que vai ser muito difícil que isso seja uma conversa tão franca a esse ponto, tá? Então a gente está falando aqui desse vínculo entre vocês que foi ferido. E da mesma forma que o vínculo entre vocês foi ferido, foi rompido, a forma como você se enxerga também vai ficar ferida. E a gente vai precisar passar muito tempo investindo em cuidar bem da forma como você se relaciona com você mesma. É possível que você se pegue aí com esses pensamentos repetitivos, até obsessivos, a gente fala. Pode ser que você se pegue hipervigilante, né, em alerta, se as outras pessoas vão estar atraindo a sua confiança ou não. E é possível que você também se veja com muita ansiedade, com uma sensação de insegurança e que o seu senso de valor próprio está muito prejudicado. E é nesse momento que a gente precisa entrar aqui com ajuda, né? A terapia é algo que pode ajudar em diversos momentos da sua vida.
mas especialmente no momento de uma traição, eu acredito que a terapia é indispensável, porque você vai conseguir se olhar com mais clareza. Você, nesse momento, está muito envolta nesses sentimentos difíceis, né? De vergonha, de frustração, de confusão, raiva, né? Às vezes uma vontade de vingança, às vezes um sentimento até de saudade. E a saudade é tão confusa quando o outro machuca a gente, porque ao mesmo tempo que a gente quer afastamento, a gente quer proximidade. Então, isso tudo aqui vai dar para você a sensação de que você está perdida. E a terapia vai ser um norte para centrar você e você conseguir se enxergar com mais clareza, mulher. Então, eu recomendo muito terapia. Inclusive, eu atendo online mulheres no Brasil e que moram fora também. Basta falar comigo aqui no link que está na minha bio. Você pode perguntar sobre o seu horário pessoal de terapia comigo, para que com o meu olhar você possa conseguir seguir em frente, né? Se você quer essa ajuda pessoalmente minha. E vamos seguindo um pouquinho mais no conteúdo então. Vamos falar um pouco sobre o que é que a terapia de casais fala sobre esse momento de traição. Ela explica para a gente, a terapia integrativa de casais explica que a traição é tanto um evento, né, um momento ou a repetição de eventos de traição, de quebra de confiança, de infidelidade, mas também tem um ciclo que acontece antes e depois, dentro do casal. E é importantíssimo a gente falar sobre isso, mulher, porque geralmente a traição acontece instalada ali numa crise que já estava acontecendo no relacionamento. Quer vocês tivessem dado nome a essa crise, falado sobre isso, conversado sobre isso, brigado sobre essa crise, ou não. Às vezes já tinha algo ali que estava veladamente desorganizado entre vocês, né? Então a gente precisa fazer esse movimento de entender o que estava acontecendo antes dentro do casal. Às vezes vocês estavam ali no ciclo de que um estava se afastando e o outro estava vindo com cobranças, com críticas, e isso, uma coisa foi levando a outra até que vocês se perderam um do outro. Às vezes esse é o ciclo que vocês estão vivendo depois da traição. Às vezes vocês ainda não se separaram ou não irão se separar. E vocês estão lidando com esse ciclo depois, né? De desconfiança, de insegurança, de cobrança, de crítica, de remoer o que aconteceu. E vocês vão precisar dar tempo aos processos que estão acontecendo para que vocês possam se curar. Eu não sei seu companheiro, se ele está procurando ajuda, ótimo, mas vamos pensar em você, mulher. Porque é você que está aqui assistindo esse vídeo e procurando saber o que é que você vai fazer com essa dificuldade toda, né? Então vamos focar em você. E é muito interessante a gente pensar que a gente busca entender esse ciclo não é para tirar a responsabilidade de ninguém. Nós estamos aqui, somos todos adultos. Cada um é responsável pelas escolhas que faz. Cada um é responsável também pelos seus próprios sentimentos. E é sobre essa responsabilidade emocional que a gente está falando. Porque se seu companheiro pisou na bola com você, ele fez uma traição, essa responsabilidade é só dele. Não compra isso para você. Mas você tem responsabilidade em se acolher bem, em se tratar bem, em buscar se reencontrar para seguir em frente e ver como é que você vai catar esses caquinhos aí que foram deixados para trás. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse ciclo e o que é que poderia já estar em crise antes dessa traição. Eu quero te ajudar a entender, a visualizar como é que você estava se colocando dentro dessa relação, tá bom? Isso vai ajudar a gente a trazer clareza para essa análise e você conseguir se acolher com mais carinho, com mais verdade. Isso é muito importante. Você se permitir viver os seus processos de cura agora, tá? Vamos falar um pouquinho, então, sobre as diferenças. É importante a gente lembrar que vocês são duas pessoas diferentes. E sendo pessoas diferentes, vocês vão ter valores diferentes, vão ter formas diferentes de viver a vida, ritmos de vida, né? Talvez de carreira também, às vezes de como lidar com a família de origem. Vocês vão ter ideias diferentes do que é um compromisso a dois, ou de como lidar com o desejo de vocês, tanto o desejo sexual, quanto o desejo de vontades, de objetivos, né? Sendo pessoas diferentes, vocês vão ter
formas diferentes de lidar com limites. Será que é mais fácil para um de vocês dar limites do que para o outro? Será que é mais difícil respeitar o limite do outro para algum de vocês? Isso tudo aqui faz a gente entender que antes da traição acontecer, vocês já eram pessoas diferentes. E dentro de uma relação, para ela ser equilibrada, a gente precisa respeitar a forma diferente de cada um ser e encontrar uma forma que seja sustentável e que se mantenha ao longo do tempo essa relação de pé, respeitando as diferenças entre vocês, tá? Outro ponto que eu quero trazer é a vulnerabilidade. Será que a vulnerabilidade era algo que vocês permitiam que existisse na relação de vocês? Tem muito casal que passa anos junto, mas não consegue baixar a guarda para perceber aonde que o outro se sensibiliza, aonde é que o outro realmente tem dificuldade e tem aquela emoção mais à flor da pele, mais delicada. E aqui a gente precisa reconhecer que se vocês são um casal muito crítico, muito reativo, se vocês são um casal que vive falando com ironia, com aquela forma passiva-agressiva de lidar com as dificuldades, vocês são um casal em que está afastando muito a vulnerabilidade dentro da relação. E a gente precisa deixar a vulnerabilidade acontecer para que a relação cresça, para que cada um cresça dentro desse relacionamento. Porque só através da vulnerabilidade a gente se permite ser aconchegado, ser abraçado. E você pode até estar me perguntando, Lu, peraí, a gente está falando da traição, por que você está falando de se sentir abraçada, aconchegada? Porque esse é o nosso desejo final dentro de um relacionamento amoroso. Ninguém entra numa relação, ninguém namora durante muitos anos, ninguém casa, ninguém planeja uma vida a dois até vocês estarem cheios de filhos e velhinhos de cabelo branco. Ninguém faz isso para estar com um inimigo dentro de casa. A gente busca alguém com quem a gente pode contar. Aí a gente entra aqui na questão dos valores pessoais de vocês. Lembra que a gente falou das diferenças, né? Para você, pode ser que você valorize muito o companheirismo, transparência, verdade dentro de uma relação. E se vocês vivem com a guarda alta, como é que vocês vão viver esses valores em conjunto, né? Valores, muitas vezes, não são coisas que a gente vive sozinho ou sozinha. A gente precisa viver em conjunto. Olha o que a gente está falando desses valores. Companheirismo. Você não vai conseguir viver companheirismo sozinha, isolada do mundo. Você só vive esse valor compartilhando com o outro, vivendo junto com o outro, né? Então a gente precisa perceber qual era o padrão que vocês tinham em relação à vulnerabilidade, né? E agora que a traição aconteceu, como é que isso se delineou? Que narrativa vocês estão atribuindo a essa traição? Porque às vezes a gente entende dentro do casal, a gente descreve de uma forma que vai aumentar as dificuldades que vocês já tinham, ou que vai justificar as dificuldades que vocês já tinham. E vamos lembrar de novo aqui, a gente não quer tirar a responsabilidade de ninguém. A gente quer entender para que você possa se acolher, tá bom? Mais um ponto que eu quero falar do casal, para que você entenda essa dinâmica entre vocês. Quais eram os estressores externos que vocês já estavam lidando antes da traição acontecer e agora que ela aconteceu também? Às vezes existem aqui fases de estresse maior no trabalho. Existem aqui relações difíceis com as famílias de origem, porque vocês estão construindo a família de vocês. Mas a família de origem não deixa de ser uma fonte de relacionamento, de preocupações, de estresse, de desgaste, né? Às vezes vocês estavam num processo de mudança, fosse de casa, fosse profissional, né? Às vezes vocês estavam passando por algum luto, de um lado da família, do outro. Às vezes era um luto só de vocês, por exemplo, um pet que vocês perderam, ou às vezes até um bebê que vocês perderam, um filho que vocês perderam. Então a gente está falando aqui de fatores externos que interferiam como o estado emocional de cada um de vocês estava, e especialmente como vocês dois estavam se disponibilizando para estar um com o outro.
Então aqui a gente também vai ver uma rotina pesada, em que os dois estão cansados e estressados com frequência. Olha, isso aqui é batata para dar briga e discussão, tá? Eu falo muito com minhas clientes de terapia sobre isso. Se você está cansada e está precisando de descanso, não vai caçar a discussão com seu marido, não, vai descansar. Mesmo que ele esteja puxando alguma conversa, não conversa não, vai descansar. Às vezes a gente está falando aqui de um processo já de distanciamento emocional. Então alguém já estava assim mais indisponível, alguém não estava sabendo lidar com as próprias emoções. E com isso aqui vocês foram cada dia mais abrindo espaço emocional entre vocês. E como eu disse antes, ninguém casa para viver sozinho, a gente casa para compartilhar a vida com o outro. Aqui a gente não está falando do porquê a traição aconteceu. A gente está falando, na verdade, do contexto em que vocês estavam inseridos. E é muito importante a gente entender que isso aqui pode ir minando a proximidade entre vocês. Isso aqui pode ter ido desgastando a lida um com o outro, tá bom? E por fim, vamos falar um pouquinho sobre as repetições, sobre os padrões. O que vocês tinham costume de voltar sempre e com muita frequência? Às vezes vocês tinham sempre a mesma discussão sobre aquela mesma colega de trabalho. Às vezes vocês voltavam e falavam com frequência sobre a forma como a mãe dele ou a sua mãe falava com você ou falava com ele. O que se repetia entre vocês com uma certa frequência, mulher? Pensa aí um pouquinho, né? Às vezes você se sentia insegura, então vinha ali o ciúme e você trazia um interrogatório para ele, né? Botava ele contra a parede. Onde é que você estava? Com quem você estava? Quem é que estava lá? Deixa eu ver foto, me manda a localização. E ele ficava na defensiva, porque para cada ação tem uma reação, né? Então, se você interrogava ele, pode ser que ele ficava na defensiva, pode ser que quanto mais na defensiva ele ficava, mais em silêncio ele ficava. Então, será que esse silêncio causava em você uma inquietação, um desespero, o medo de que a relação estava dando errado? Então, a gente tem que entender também como é que vocês estavam lidando com essas dificuldades que se repetiam ao longo do tempo, tá? Será que tinha alguém que deixava mais que a vontade do outro prevalecesse para que vocês evitassem discussões? Então, alguém se anulava um pouquinho mais, alguém cedia sempre para que vocês não entrassem em embate e em brigas? Então, isso aqui a gente está falando que a gente tem que perceber como é que a relação já estava sendo colocada antes mesmo da traição. A traição é um evento dentro dessa vida dois que vocês tinham. A gente tem que entender a complexidade que é isso aqui. É por isso que você, se você for para terapia depois de uma traição, você não vai em um mês estar assim, ó, boa, maravilhosa, pronta para a próxima relação ou pronta para deixar isso para trás, porque não funciona assim. A gente precisa de tempo para processar as nossas emoções. Então eu quero trazer também um pouco para você como que a gente precisa acolher essas emoções que vierem em seguida. Você vai ficar muito confusa, você vai ter dias que você vai estar lá no alto, se sentindo mais forte, entendendo que não foi sobre você, entendendo que o outro faltou com você. Isso aqui vai te dar uma sensação melhor aqui de controle sobre o seu emocional. Vão ter outros dias, mulher, que você vai estar, ó, lá embaixo da montanha russa. Então você vai se sentir o cocô do cavalo do bandido. Você vai se sentir muito insegura. Você vai se sentir muito inquieta, muito desvalorizada, muito magoada. E pode ser até que você flutue entre um e outro durante o mesmo dia. É muito frequente isso acontecer. Vão ter dias que você, talvez que você ainda não resolveu se você vai terminar ou não, vão ter dias que você vai decidir que você precisa terminar, que é a melhor coisa para a sua vida. E que assim você vai dar uma lição de moral para ele, como ele não te tratou bem. Vão ter outros momentos em que você não vai estar morrendo de saudade e que você não pensa em se afastar, porque essa é uma pessoa indispensável para a sua vida e que dá para vocês conseguirem reconstruir a relação de vocês. Às vezes você vai estar no mesmo dia
querendo se separar ou querendo reconstruir a relação. E eu quero trazer para você, como psicóloga, que se uma terapeuta te disser o que é para você fazer, desconfie, porque você é a dona da sua própria vida. Só você, mulher, pode dizer se esse é um ponto de quebra para você que não tem mais volta, ou se você quer reconstruir essa relação. Mas em qualquer um desses casos, eu quero que você tenha em mente duas coisas. Primeiro, a sua prioridade nesse momento tem que ser você mesma. Quer você termine ou quer você continue nessa relação. Segundo ponto, nesse momento você precisa deixar que o seu companheiro tome a responsabilidade pelo que ele fez. E se você está optando por dar uma segunda chance para ele, talvez segunda, terceira, quarta, não sei que chance é essa, em que número estamos, mas se você optar por fazer isso, não pegue você nas suas mãos a responsabilidade de reconstruir a relação de vocês. Eu vejo muita mulher caindo sim nesse erro. Quando o homem quer seguir a relação, depois que ele pisou na bola, você precisa que ele assuma a responsabilidade pelo que ele fez. Então ele vai ter que se dedicar para reconstruir a relação de vocês. Isso não quer dizer que você não vai ter esforço nenhum, porque se você está querendo ficar, você também vai ter um esforço muito grande. O seu esforço vai ser de abrir seu coração novamente para ele, mesmo estando muito magoada. O seu esforço vai ser também se reencontrar dentro dessa relação em que você já ocupava um lugar que não era tão bom para você. Então a gente tem dificuldades aqui. Você vai ter também dificuldade em ser bacana na hora das discussões, ser vulnerável na hora das discussões, porque você tem uma prova muito grande de que a sua confiança foi quebrada. Do lado dele, ele vai ter outras dificuldades também. Você precisa, mulher, dar nas mãos dele essas dificuldades. Você precisa deixar que ele assuma a frente de reconstruir a sua confiança. Você precisa deixar que ele assuma o lugar de se colocar também como vulnerável, admitir aonde ele errou. E você não vai conseguir fazer isso com críticas e com cobrança. Esse aqui é um desafio muito grande. Mas você vai ter sim que deixar ele desconfortável o suficiente para que ele assuma o compromisso dele, tá? Então, se você, moça, assistiu esse vídeo até aqui, eu espero que você saia daqui com uma clareza maior de como é difícil se recuperar depois de uma traição. E eu quero que você saia ainda mais com a clareza de que o caminho para você se restabelecer, seja fora dessa relação ou nela, é você investir em você mesma, na sua autoestima. Porque qualquer um pode deixar você na mão, você pode terminar qualquer relação da sua vida, mas a relação mais importante é com você mesma. Você sempre estará com você. Então, invista na sua relação com você, tá? Invista na sua autoestima, porque esse é o caminho para você não estar suscetível às ações de outra pessoa para saber o seu valor, porque o seu valor quem determina é você, tá? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal. Vai ser muito gostoso ter você me acompanhando. Você pode me acompanhar lá nas outras redes também. Eu estou no Instagram e no TikTok. E eu quero agradecer vocês por estarem até agora aqui nesse tema que é tão sensível. Eu gosto muito de trazer vídeos mais longos e eu estou experimentando esse formato em que eu faço menos edições e soa mais como uma conversa. Então, se você gostou desse formato, comenta aqui embaixo se você achou legal, para eu saber que eu posso trazer mais conteúdo nesse formato aqui para você. Então, se cuida, mulher, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchauzinho.